Queridos, eu quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. João 3, do versículo 1 ao versículo 8. João 3, do 1 ao 8, diz assim a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Por que ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele? Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Somente até aqui. O texto que eu acabei de ler, nós vemos nele um dos principais encontros, um dos encontros mais enigmáticos da Bíblia, o encontro de Jesus com Nicodemos. E nesse encontro aprendemos uma das doutrinas mais importantes do Novo Nascimento, a doutrina, do Novo Testamento, a doutrina da regeneração ou do novo nascimento. Infelizmente, hoje ela parece um pouco esquecida por maior parte da igreja brasileira. Sejam eles neopentecostais, pentecostais, igrejas históricas. Parece que ela tem sido deixada um pouco de lado por muitas igrejas por aí. Alguns do lado pentecostal muitas vezes atribuem a salvação às obras, mesmo que de maneira indireta. Já do outro lado, o lado tradicional histórico, muitas vezes os pregadores parecem estar mais preocupados em esbanjar conhecimento, levando a entender que a regeneração vem por um conhecimento adquirido, do que propriamente pregar que essa regeneração, esse novo nascimento, é uma obra soberana e natural de Deus. Não é por obras e também não é pelo conhecimento adquirido. Atualmente, os números de cristãos no Brasil, ele cresce muito. Muitas igrejas abrem, aumenta-se o número de cristãos, como eu falei, só que muitos desses cristãos são nominais. Vêm à igreja, participam da igreja, mas muitos deles não nasceram de novo. E no texto lido e que será exposto hoje, veremos o que não é ser regenerado, mas veremos também o que é ser regenerado. É uma doutrina muito importante e crucial para nós, os cristãos. Vejamos no primeiro versículo. Em primeiro lugar, ser extremamente religioso não quer dizer que você tenha nascido de novo. Diz assim o verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Nicodemos era um fariseu. Ele era membro do grupo mais radical e conservador da religião judaica. Ele fazia parte do Sinédrio. Era um dos grandes homens importantes daquela época. Os fariseus, eles eram separatistas. Se alguém discordava de alguma posição deles, eles entendiam que aquela pessoa
não era digna de herdar o reino de Deus. Eles eram pessoas que davam mais atenção às observações externas da lei do que à transformação interior do coração. Eles tinham muitas regras e mais regras. Na verdade, eles construíram um sistema de salvação pelas obras. E Jesus vai denunciar os fariseus por causa da hipocrisia deles. Porque eles pregavam, eles cumpriam a lei de Moisés, mas por dentro eles estavam mortos. Não passavam de hipócritas. Viviam de uma maneira diferente daquelas que eles pregavam. Mas por que ser extremamente religioso não é garantia de salvação, de regeneração? Como eu falei, Nicodemos conhecia toda a lei. Nicodemos era um fariseu zeloso de sua religião. Ele jejuava 2 vezes por semana. Ele frequentava a sinagoga regularmente. Dava dízimo de tudo quanto recebia. Ele mantinha uma vida moralmente irrepreensível, mas não estava salvo. Irmãos, você pode ser membro de uma igreja. Você pode frequentar essa igreja de domingo a domingo. Pode ser dizimista. E ainda assim não ser regenerado. Você pode ser pastor. Você pode ser diácono. Você pode ser professor da escola bíblica dominical. Você pode ser professor de seminário. E ainda assim não ter nascido de novo. Eu não estou dizendo aqui que o congregar não seja importante. E ele é muito importante. Nós vemos isso em toda a Bíblia. A partir de Atos 2, quando os primeiros cristãos se reúnem. Nós vemos o autor de Hebreus falando, não deixai o congregar. Nós devemos estar aqui reunidos como igreja. Não estou dizendo aqui que o ofertar não seja correto, que o dizimar não seja bíblico. Não é isso. Tudo isso é bíblico e tudo isso é muito importante. Ninguém é igreja sozinho. Ninguém. Não existe esse movimento dos desigrejados como tem se levantado hoje. Nós precisamos estar juntos como igreja, em comunhão. Eu preciso saber da vida de cada um de vocês como vocês precisam saber da minha vida, para que nós possamos ajudar uns aos outros. Não estou dizendo isso. Porém, muitas pessoas acham que tudo isso é suficiente para ser salvo. Cuidado, cuidado. Porque aí nós vamos estar atribuindo essa salvação às obras. Vamos estar atribuindo tudo isso, entendendo que nós somos salvos porque nós fazemos todas essas coisas. E isso não é bíblico, de maneira alguma. Então, ser extremamente religioso não quer dizer que você tenha nascido de novo. Cuidado. Em segundo lugar, reconhecer que Jesus existe, que Ele opera milagres, não quer dizer que você tenha nascido de novo. Verso 2. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Nicodemos foi até Jesus à noite. Será que ele estava com medo de ser criticado pelo Sinédrio? Caso o Sinédrio viesse a descobrir que ele foi se encontrar com Jesus? Alguns comentaristas pensam assim. Na verdade, a grande maioria. Outros acham que ele foi encontrar-se com Jesus à noite, porque ali ele teria mais tempo de dialogar com Jesus. De fato, não sabemos o real motivo por que ele foi à noite. Porém, aprendemos que saber quem Jesus é e ir até ele, muitas vezes interessados em bênçãos, não é bastante para levar ninguém para o céu. O jovem rico também se prostrou aos pés de Jesus, mas saiu sem se entregar a ele, sem entregar a sua vida a ele. Vemos também que reconhecer os milagres de Jesus não é suficiente. Tanto que Nicodemos fala, Rabi, sabemos que você é mestre vindo de Deus. Era o mesmo que ele está falando. Nós, eu e outras pessoas pensamos
Do mesmo jeito, sabemos que você é um profeta. E muitas pessoas e muitas religiões acreditam que Jesus é um profeta. É alguém que veio, que foi moralmente correto, que fez o que era bom, que praticou boas obras. Muitos pensam dessa maneira. Mas não é isso. Jesus é o único e suficiente Salvador. Jesus é o único que pode dar a vida eterna. Existem pessoas que recebem milagres. Eu conheço pessoas que foram curadas do câncer, que foram curadas de uma doença que a medicina já tinha desacreditado, mas que não aceitaram a Cristo. Receberam milagre, sim. Reconheceram que aquele milagre veio da parte de Deus, mas não entregaram a sua vida a Jesus. Cuidado! Não basta somente saber que Jesus existe e que Ele opera milagres. E aí nós passamos a entender no texto o que é então necessário para ter essa vida eterna. Em terceiro lugar, esse novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. Verso 3. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Percebe, Nicodemos não havia nem feito a pergunta para Jesus. E Jesus já é direto e responde a Nicodemos. Porque Jesus sabia a intenção do coração de Nicodemos. E Jesus sabe as nossas intenções. Jesus sabe quando nós vamos procurá-lo. Jesus sabe o que está no nosso coração. Jesus sabe se aquilo que nós vamos pedir muitas vezes é correto. Muitas vezes pedimos algo a Deus de maneira egoísta, pensando somente em nós. Jesus sabe de tudo isso. E Nicodemos, ele sabia o que estava no coração de Nicodemos. Como eu falei, a resposta de Cristo é muito parecida à que nós encontramos lá em Mateus 19:16, como eu falei anteriormente, do jovem rico. Assim também este fariseu foi falar com Jesus. Alguns consideravam ele ser um velho, porque ele queria saber o que de bom ele poderia fazer para ter a vida eterna, para alcançar essa vida eterna. Só que Nicodemos, como eu falei, não teve chance de traduzir em palavras o seu sentimento. Nicodemos não sabia que o novo nascimento significa absolutamente tudo novo, inédito, que nunca existiu. O novo nascimento é uma espécie de ressurreição do que estava morto. É passar da morte para a vida. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Alguém que nasce de novo tem uma vida completamente transformada pelo Espírito. Eu não estou dizendo aqui que alguém que é salvo não vai deixar de pecar. Não é isso. Nós vamos lutar. Tanto que Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele vai dizer o quê? Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo desta morte? Nós vamos lutar contra o pecado. Porém, nós em Cristo nós somos libertos do pecado. O nosso julgamento dos salvos, daqueles que um dia creem em Jesus, não será igual ao do julgamento daqueles que um dia não crerem em Jesus. Julgamento para a condenação daqueles que um dia não crerem em Jesus. Porque Ele nos salvou, porque Ele nos justificou, porque Ele nos regenerou. Porque as coisas velhas se passaram, como eu falei. E só o Espírito Santo pode abrir o nosso coração. Só Ele pode nos convencer do pecado, nos regenerar, nos batizar no corpo de Cristo e nos selar para o dia da redenção. Somente o Espírito Santo pode fazer isso. Nicodemos não sabia. Muitos não sabem, porque muitos ainda estão mortos em seus delitos e pecados. Ele não sabia, ele não conseguia compreender essas coisas. Então esse novo nascimento, a gente parte da ideia que ela é obra exclusiva de Deus. Em quarto lugar, todos devem nascer de novo, das crianças aos mais idosos. Nicodemos perguntou, verso 4, como pode um homem nascer sendo velho?
Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Aqui necessariamente Jesus não está querendo dizer, o texto não está querendo dizer que Nicodemos era um velho. Não é isso. Poderia ser. Provavelmente era, como os comentaristas entendem. Jesus havia dito algo que se aplica aqui a todas as pessoas, pois todos pecaram e separados estão da glória de Deus. A criança, quando ela passa a ter consciência do seu pecado, ela precisa nascer de novo. Por isso é muito importante a pregação para crianças, porque quando elas entendem de fato o que é pecado, elas passam a ter essa consciência, elas precisam crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados, para que elas tenham a vida eterna. Não é porque é filho de crente que é crente. Não, nós não cremos assim. Nós queremos que as crianças um dia, quando elas passam a ter essa consciência, a Bíblia não fala de uma idade, isso varia provavelmente de criança para criança, mas elas precisam um dia entender que são pecadoras e que precisam desse Jesus. Interessante que Nicodemos pensa algo absurdo. Ele não pode entrar no ventre da sua mãe e nascer. Pode? É algo que soava muito estranho para aquele fariseu. O problema, como eu falei anteriormente, é que Nicodemos estava morto espiritualmente. Ele não entendia dessas coisas espirituais. Esse novo nascimento é uma transformação interior. Lá no verso 5, Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Existem algumas interpretações para esse versículo, mas eu acredito que a que mais chega à próxima, de João 3,5, é Ezequiel 36, 25 a 27, em que a água e o Espírito aparecem juntos, ligados estreitamente, e a água significa purificação da impureza, e o Espírito retratando a transformação do coração que capacitará as pessoas a seguir a Deus. Tanto que lá em Ezequiel 36, 25 a 26 diz: então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e todos os seus ídolos. E lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Nascer do Espírito é nascer do alto, é nascer de Deus, é ser transformado pelo Espírito Santo, é ser nova criatura. Não é algo superficial, é uma mudança completa do coração, do nosso caráter, da nossa vontade. É uma ressurreição, uma nova criação. É passar da morte para a vida. É uma mudança tão radical que você passa a ter uma nova natureza, novos hábitos, novos gestos, novos desejos, novos apetites, novos julgamentos, novas opiniões, novas esperanças, novos temores. Sua vida é completamente transformada. É tudo novo. Você já não pensa mais como antes. Você já não tem mais prazer no pecado, como você tinha anteriormente, antes de nascer de novo. É algo completamente diferente. Esse novo nascimento é mais que uma mudança moral. João 3,6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é espírito. Carne aqui tem o sentido de natureza, do ser humano separado de Deus. Poderíamos parafrasear assim: a natureza pecaminosa produz uma natureza pecaminosa. O ser humano nasce pecador,
Davi, no seu salmo de confissão, Salmo 51, 5, vai dizer o quê? Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, todos nascem pecadores. O bebezinho mais bonito, que vemos muitas vezes por aqui nas apresentações, nasce pecador. É claro que, como eu falei anteriormente, existe uma idade que ela vai chegar à consciência. Enquanto ela não chegar, esse bebê não chegar à consciência, nós entendemos que ele estará com Cristo. Aqueles que morrem sem um dia chegar a essa consciência, aqueles bebês que morrem no ventre da mãe ainda, todos esses a gente acredita que estejam com Cristo. Tanto que ele vai falar aos discípulos, né, deixai vir a mim as criancinhas, porque de tais é o reino dos céus. Mas o que nós sabemos é que todos nascem pecadores. É o Espírito Santo que produz essa natureza humana santificada. Não é algo que eu, como ser humano, posso fazer. Há pessoas por aí muito decentes. Há pessoas como Nicodemos, por exemplo, que nunca foram entregues a vícios, mas nunca, por exemplo, nasceram de novo. Então percebem que não é algo moral? Até aqueles que não têm a Cristo, até aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, eles podem praticar coisas boas, gestos bons. Mas isso não é suficiente para que você tenha a vida eterna. E por isso, você que me escuta hoje, eu te peço, não dê descanso à sua alma até ter certeza que você nasceu de novo. Até que você reconheça-se como pecador e que precisa de Jesus para ter a vida eterna. Isso é muito sério, gente. Sem nascer de novo, você está condenado ao inferno. Por isso é necessário nascer do Espírito. Isso é muito sério. Imagine viver eternamente condenado. Imagina, eternamente não terá mais fim. Você vai viver eternamente condenado, então não tenha paz em seu coração, até que você tenha certeza de que você de fato nasceu de novo, que de fato você se arrependeu, que de fato você entregou a sua vida a Jesus. Não durma em paz, se você não tem essa certeza. Esse novo nascimento é dom de Deus. Verso 7. Não fica admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. E Jesus é repetitivo, né? Você vai lendo o diálogo, ele vai repetindo, vocês precisam nascer de novo. Nicodemos vinha com questões e Jesus falava, vocês precisam nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Tudo parecia muito estranho para Nicodemos. Ele estava acostumado com a ideia da salvação pelas obras da lei, por um ato humano. Várias pessoas pensam assim. Várias religiões pregam isso, que a salvação é por obras. Que basta você praticar boas obras, fazer boas ações, que você será salvo. Engano. Engano. Nicodemos agora está sendo ensinado que a salvação é um dom de Deus. E que em sua fase inicial ela ocorre por um processo em que o homem é necessariamente passivo. Ninguém pode fazer algo sobre o seu próprio nascimento. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. E Jesus continua, você precisa nascer de novo. E muitas vezes essa pregação nos dias de hoje, ela se torna muito confusa. Essa frase muitas vezes ela é mal compreendida. Quando Jesus diz que você deve nascer de novo, ele não está dizendo aqui, tente de todas as maneiras nascer de novo. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que algo precisa acontecer com você, que o Espírito Santo precisa plantar em seu coração a vida de cima.
Nicodemos deveria ter todo o conhecimento suficiente, mas ele precisava entender do seu estado pecaminoso, ele precisava entender que sem Cristo ele não era nada, ele precisava entender que suas boas obras, que todo o seu conhecimento intelectual não era necessário para que ele chegasse a ter ali a vida eterna. E hoje você precisa entender de uma vez que não são suas boas ações, que não é o fato de você ser muitas vezes um bom marido, uma boa esposa, de ser um bom patrão, um bom empregado, de ajudar inúmeras instituições de caridade que vai te levar para o céu. Não é isso. Porque é preciso nascer de novo. E esse novo nascimento, em último lugar, é uma obra livre, misteriosa e soberana do Espírito Santo. Verso 8, o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem nem de onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A comparação de vento e Espírito, ela é aceitável, porque os termos ruá em hebraico, Antigo Testamento, e o termo pneuma no grego significa, no original, vento e espírito. O vento sopra onde quer. Não sabemos de onde e nem para onde vai. Assim todo é aquele que é nascido do Espírito. O vento é livre, soberano e misterioso. O Espírito também sopra onde quer e em quem quer. Ninguém segura e ninguém pode detê-lo. A obra do Espírito é eficaz. Não podemos explicar o vento, mas podemos senti-lo e ouvir a sua voz. Assim é a obra do Espírito Santo no novo nascimento. O Espírito Santo, ele sopra onde jamais sopraríamos. Ele sopra na rua, ele sopra na boate, ele sopra no lar, ele sopra na vida de bandidos, na vida de políticos corruptos. O Espírito Santo sopra na vida de prostitutas. Ele sopra na vida de quem ele quer. O Espírito Santo soprou na vida do apóstolo Paulo a caminho de Damasco. De Damasco. Aquele que foi o maior perseguidor dos cristãos. Aquele que tinha sangue em suas mãos. Aquele que odiava os crentes. Aquele apóstolo Paulo que escutou a pregação de Estevão. Uma das maiores pregações da Bíblia, junto com a de Pedro, que ele expõe ali todo o Antigo Testamento, é o mesmo apóstolo Paulo que consente com a morte de Estevão. Ali ele estava com o coração endurecido. Ali ele não estava pronto. Mas quando ele vai a Damasco, pronto para matar cristãos e perseguir, o Espírito Santo sopra no coração do apóstolo Paulo, o derruba, e de uma maneira irresistível aquele homem aceita o evangelho de Jesus. Esse é o cristianismo. E às vezes eu me pego pensando, algumas vezes, em umas crises que eu tive aí no passado, de tantas perguntas, crises de saúde, de tantas incertezas, e que eu olhava para a Bíblia e eu lembrava lá do texto de João 6,68, quando Pedro vai falar: para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna e só tu és o Santo de Deus. É isso que eu me apego. Quando eu penso em desistir do cristianismo, quando a crise vem, aí eu olho para a Bíblia e o texto me diz: para quem iremos nós? Só Ele tem palavras de vida eterna. Eu vou a Buda? Eu vou a Maomé? Eu vou a Allan Kardec? Eu vou ao Papa? Não. Eu vou a pastor? A ninguém. Eu vou a Cristo, porque somente Cristo tem as palavras de vida eterna. Somente Ele tem essas palavras de vida eterna. O Espírito Santo soprou na vida do Espírito Santo, ou na vida do apóstolo Paulo. O Espírito Santo pode soprar na vida do seu marido, não convertido. O Espírito Santo pode soprar na vida da sua esposa não convertida. Ele pode soprar na vida do seu filho, que por muitos anos você tem orado para que se converta. Ele pode soprar. Ele sopra na vida de quem Ele quer. Daquele seu patrão,
daquela pessoa que você acha que não tem jeito. E nós pensamos assim muitas vezes. Nós encontramos pessoas por aí que nós olhamos, meu Deus, eu não vou pregar o evangelho para esse sujeito porque esse cara está acabado. Essa pessoa... A gente pensa, não tem como. Mas ao fazer isso, a gente está errando porque a gente esquece que nosso dever é pregar o evangelho e que o Espírito sopra na vida de quem Ele quer. Não somos nós que vamos converter as pessoas ao evangelho, mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ele sopra na vida de quem Ele crê. E de repente nós estamos salvos por Cristo. E de repente nós estamos nesse caminho e muitas vezes, de fato, presos ali com Cristo, seguros com Cristo. Porque para quem iremos? Se só Ele tem as palavras de vida eterna. Às vezes nós não vamos conseguir entender essa obra, mas podemos ver o efeito na vida dos seus convertidos. Quando você olha para o apóstolo Paulo, antes da conversão, e você olha para o apóstolo Paulo, após se converter, você vê um Paulo completamente diferente. Você vê um Paulo agora falando de Jesus, um Paulo que escreve 13 livros do Novo Testamento, um Paulo que tem sua vida completamente transformada. E você sabe quem você era antes de se converter. Eu sei quem eu era antes de ter a Jesus. Eu sei o que eu praticava. Vocês sabem o que vocês praticavam, o que vocês pensavam. E vocês sabem como essa nova vida, como o Espírito Santo transformou as nossas vontades e os nossos desejos. Ele sopra em quem quer. A obra do Espírito Santo, ela é soberana. Eu quero finalizar dizendo para você que acha que por seus próprios méritos, que acha que os seus diplomas, que o seu intelecto, que seus vários mestrados, que o seu dinheiro, que tudo isso é suficiente para nascer de novo, eu quero te dizer que você precisa nascer de novo. Saiba que não é o fato de você ter tudo isso, de possuir todos esses bens. Saiba que não é o fato de você ter nascido em uma família cristã, de você ser pobre materialmente, muitas vezes mendigo. Enfim, nada disso é suficiente para que você tenha essa vida eterna. O que você precisa é nascer de novo. O que você precisa é se arrepender dos seus pecados. Entender que você não é ninguém, que você é um pecador miserável e que sem Deus você está condenado ao inferno. É isso que você precisa para que você tenha a vida eterna. Arrepender-se dos seus pecados, entender que você não é nada e que sem Deus você está condenado. É isso que você precisa entender de uma vez por todas para que você nasça de novo. E hoje é o dia de salvação. Talvez esse seja o dia mais importante da sua vida. Talvez seja o dia em que você vai de fato se arrepender e entregar a sua vida para Jesus. É hoje. Não espere que seja para amanhã, não espere que seja para daqui 1 mês, 2 meses. Nem sabemos o que vai acontecer daqui a 1, 2 segundos. Nós vivemos uma pandemia aí recente, que perdemos muitas pessoas. Então hoje é o dia de salvação. Não espere viver todos os seus prazeres para entregar a sua vida a Cristo. Não espere. Não espere. Por muitos anos eu pensei assim. Nasci em lar cristão, vivi minha vida inteira na igreja, participava da escola bíblica, do coral infantil, dos adolescentes, jovens, mas eu só vou ter realmente esse encontro, esse nascimento com Jesus nos meus 17 para 18 anos, que de fato eu entendo que Cristo me chamou, que Cristo me salvou. Ali eu entendo de fato, e ali de fato eu tenho um novo nascimento. Nascido e criado na igreja. Então essa palavra é para você, que é membro de igreja há anos. É para você que é professor de escola bíblica, professor de seminário.
Pregador do Evangelho é para você que talvez seja pastor há tantos anos e que prega domingo a domingo, mas nunca entregou sua vida de fato a Jesus. Faça isso, porque se você ainda não se arrependeu e crê em Jesus, você precisa nascer de novo. Entregue a sua vida a Jesus. Confesse a sua vida a Cristo. Receba Jesus como seu único e suficiente Salvador e tenha a vida eterna. Eu termino aqui pedindo para você abaixar a sua cabeça. E para que você responda a você mesmo. A você mesmo. Não estou perguntando aqui se você é crente há 100 anos. Não estou perguntando aqui quais são os seus cargos na igreja. Não estou perguntando se você... Não estou perguntando nada disso. O que eu estou perguntando a você nesse momento é se você já nasceu de novo. Essa é a pergunta de hoje. Você já nasceu de novo? Se sim, glórias a Deus por isso. Se você tem certeza da vida eterna, glórias a Deus por isso. Mas se você ainda não, você precisa nascer de novo. Não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. Não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. E ainda de cabeça baixa, eu pergunto para você nesta manhã, se você ainda não nasceu de novo, mas sente que deve entregar a sua vida a Jesus, você que ainda não o recebeu como único e suficiente Salvador, que você levante uma das suas mãos, confessando a Jesus como único e suficiente Salvador. Que você que está assistindo online, coloque aí no chat que você o receba como único e suficiente Salvador. Faça isso. Entregue a sua vida a Cristo. Receba esse novo nascimento. Seja regenerado. Que Deus venha te abençoar. Que Deus venha te guardar. Que Deus venha dar paz cada vez mais ao seu coração, a você que um dia nasceu de novo e que tem a certeza de vida eterna. Tem essa certeza de vida eterna, porque a Bíblia nos garante essa vida eterna. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crê em Jesus e receba esse novo nascimento. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tão grande amor. Nós te agradecemos porque um dia a tua misericórdia nos alcançou. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor. Porque o Senhor nos chamou. Porque o Senhor nos escolheu. Nós te agradecemos porque sabemos que sem ti nada somos. Mas pela sua graça, mediante a fé no teu Filho Jesus, nós podemos crer e ter a vida eterna. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos por aqueles, Senhor, que um dia aceitaram o teu evangelho. Anima-os, Senhor. Fortalece-os cada vez mais, Senhor, como o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, por aqueles que ainda não o aceitaram e não receberam. Nós sabemos que o Senhor, que o teu Espírito pode soprar na vida deles. Senhor, olha, Senhor, para aqueles maridos que têm suas esposas longe do caminho de Cristo. Olha, Senhor, para aquelas esposas que oram tanto tempo pela conversão dos seus maridos. Olha, Senhor, para os filhos daquelas mães que oram há tantos anos, pedindo que a tua graça o alcance. Tem misericórdia nessas vidas, Senhor. Salva, Senhor, essas vidas. Porque sabemos que só em ti nós temos essa salvação, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Completa ela em nossos corações. Nos dá o entendimento da tua palavra, Senhor. Nos capacita a pregar esse evangelho a todos, Senhor. Todos os nossos amigos, colegas, irmãos,
amigos e trabalho, familiares, etc. Não só com o nosso testemunho, mas com palavras. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Senhor, obrigado. Mais uma vez. No nome de Jesus, amém e amém.